próximo processo da pauta agora da tarde, do dia 23, é o item 147, Gama SA, de relatoria da conselheira Renata. Renata, você tem a palavra. É o 147, 148, 149, 150. Você pode... Bom, vou fazer o relatório e o tema afeta os 4, é a mesma coisa. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 0954-508, proferido pela segunda turma da Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil de julgamento em Juiz de Fora, que por unanimidade de votos julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão recorrida possui a seguinte emenda: só geram direito de crédito de PIS e COFINS no regime não cumulativo de bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no país. Manifestação, portanto, foi improcedente e o direito de creditório não reconhecido. Por bem retratar os fatos e fundamentos que gravitam em torno da demanda, reproduzo o relatório da DRJ de Juiz de Fora. O interessado apresentou a declaração de compensação visando compensar débitos nela declarados com crédito relativo a PIS/COFINS não cumulativo do quarto trimestre de 2003. A DRF Londrina do Paraná emitiu despacho decisório no qual, com base no termo de informação fiscal, reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas dentro desse limite. A empresa apresenta a manifestação de inconformidade, na qual alega em síntese que há que se destacar os valores recolhidos a título de pagamento de PIS/COFINS e o Fundo Rural têm a mesma destinação e a mesma base de cálculo, qual seja o custeio da Previdência Rural, posto que todos têm a mesma classificação, contribuição social. Se o produtor rural, pessoa física, para exercício de sua atividade no campo, comercialização de produtos, emite nota fiscal de produtor rural, sobre a qual incidem os tributos devidos, é indiscutível que a ele se equipara a uma empresa que a reclamante possui crédito superior a R$100 mil, devidamente homologado no processo administrativo final de 2005-24, o qual, desde logo, oferece em garantia do suposto débito até o julgamento final do presente recurso. Cientificada a decisão dia 20 de janeiro de 2015, conforme aviso de recebimento de folhas 187, a contribuinte apresenta recurso voluntário de folhas 178 a 186, em 23 de 12 de 2015, conforme termo de folhas 177 e 186, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário era exigido. É o relatório. Pode ir por voto, Renato. Requisito de admissibilidade. A recorrente foi intimada do acórdão 0954-508, proferido pela segunda turma da Receita Federal do Brasil, dia 20 de 1 de 2015, conforme aviso de recebimento de folha 187. Dia 23 de fevereiro de 2015, conforme o termo de solicitação de juntada de folha 177 e 186, a recorrente solicitou a juntada do recurso voluntário. Destaca-se que o recurso voluntário também foi protocolizado via física em 20 de fevereiro de 2015 na DRF Londrina, conforme folha 178. Portanto, como visto, a recorrente foi efetivamente intimada do acordo de primeira instância em 20 de janeiro de 2015, uma terça-feira, iniciando-se a contagem do prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário, a que alude o artigo 33 do Decreto 7235, em 21 de janeiro de 2015, quarta-feira, findando-se em 19 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira. Portanto, apresentado o recurso voluntário em 23 de fevereiro, eu coloquei aqui errado, de fevereiro, aqui, sem querer foi um errinho aqui, de fevereiro de 2015, mediante juntada eletrônica ou mesmo 20 de fevereiro de 2015, conforme protocolo via física, é imperioso reconhecer a sua intempestividade. Posto isso, não reconheço o recurso voluntário da recorrente, tendo em vista a sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço o recurso voluntário. É o meu voto. Ok. Tempestividade, conselheira Maria. Então, Renata, eu acho que ele apresentou esse recurso no dia 20 mesmo, viu? Porque essa juntada é provável que é alguém da repartição, não?
Eu coloquei que seja de uma forma ou de outra, seria intempestivo da mesma forma, para evitar qualquer tipo de questionamento. Tá. Com a relatora. Maísa? Eu acho que, às vezes, Renata, só identificar que, mediante a juntada via eletrônica, não foi o sujeito passivo que juntou. Só para não gerar dúvida. Porque a via física que foi protocolizada no dia 20, e aí alguém da repartição juntou no dia 23. Então, que é o normal, né? Tá. Só para evitar a dúvida de ficar parecendo de que ele apresentou, como se ele tivesse apresentado dois recursos. Ok, eu deixo claro. Só para você deixar isso mais claro, e eu acompanho também. Acompanho, presidente. Pedro? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Eu vou ajustar aqui e arrumo. Renan? Tá mudo, Renan. Agora. Não estava selecionado. Com a relatora. A Renata, no seu relatório você botou dezembro em vez de fevereiro, tá? Tá. Aonde isso? No relatório. No último parágrafo. Isso, no último parágrafo da relatório. Tá. Verdade. Eu vou organizar aqui, pode ficar tranquilo. Pronto, já alterei já. Obrigada, Renan. Sabrina? Acompanho a relatora. A Cíntia já votou? Já, né, Cíntia? Ok, eu também acompanho. Então, não conhecer, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso voluntário. Os outros três são iguais, Renata? Idênticos, mesma coisa. Ok. Então, próximo caso. A pena. Souza Júnior, 151 da pauta, relatoria da Maria Aparecida. Maria, tem a palavra. Tá. Souza Júnior. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da DRJ no Recife, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Todo mundo me ouvindo, né? Que eu não vejo depois. Sim, Maria, estamos ouvindo. Versa o processo sobre autos de infração para a exigência das contribuições sociais de PIS, PASEP e COFINS, abrangendo os períodos de apuração de novembro e dezembro de 2006, por falta ou insuficiência de recolhimento dessas contribuições constatadas pela fiscalização em face da apuração da própria contribuinte e escrituração no livro diário número 17, sem as respectivas informações em DCTF. Após ser cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação, alegando em síntese a legitimidade do crédito de IPI pago na aquisição de insumos, matérias-primas, produtos intermediários e da compensação efetuada com esteio na legislação vigente. A DRJ não acatou os argumentos da impugnante sob os seguintes fundamentos principais. Consta na certidão de objeto e pé da folha 51 que, em decisão na sede de apelação do TRF 5ª Região, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto do relator apenas para reconhecer direito ao creditamento dos insumos que estão isentos de tributação, sem incidência da correção monetária e respeitada a prescrição quinquenal. Razão pela qual assiste razão ao auditor quando afirma que as compensações efetivadas pelo contribuinte são destituídas de amparo judicial. O procedimento alegado pela contribuinte de que teria efetivado as compensações na sua contabilidade é totalmente inválido, uma vez efetuado em total dissonância com a legislação já revogada por ela no artigo 66 da Lei 83/83 de 91. E com a legislação posterior vigente à época das compensações alegadas. Ademais, a contribuinte não apresentou na sua impugnação sequer os registros contábeis das referidas compensações em seus livros fiscais e tampouco em suas DCTFs, nas quais, consoante observado pelo auditor fiscal autuante, não foram declarados os débitos nos valores e períodos apontados no auto de infração. A sentença judicial encontra-se no aguardo do trânsito em julgado, em face dos recursos especiais e extraordinário, não há como proceder à homologação da compensação sob pena de infringência aos artigos 170 e 170A do CTN.
A contribuinte, nem antes da lavratura dos autos de infração e nem posteriormente, se encontrava beneficiada por qualquer das medidas judiciais, tendo inclusive sido denegada a segurança no juízo de primeira instância, nesse mandado de segurança descrito aí, enquanto na decisão de segunda instância, ele foi reconhecido o direito ao creditamento dos insumos sem qualquer alusão, porém, ao direito de compensação pleiteado ou à suspensão do crédito tributário em questão. Dessa forma, não há como ser aplicada a determinação contida no artigo 63 da Lei 9.430, estando correto, portanto, a imposição da multa de ofício 75%, mesmo porque a autuada deixou de declarar os débitos lançados na sua DSTF e deixou de declarar as compensações alegadas em par de conta, consoante determinado pelo artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9.430, a qual constitui confissão de dívida. Cientificado dessa decisão, em 15 de 5 de 2010, a interessada apresentou recurso voluntário em 2 de 6 de 2010, alegando em síntese. A recorrente obteve acordo favorável nos autos da apelação, no mandado de segurança 101.764-PB, ainda em trâmite perante o TRF, 5ª Região. De outra forma, extremamente precipitada a pretensa cobrança dos valores compensados, pois que a ação, obviamente, não se findou, sendo indubitável que a recorrente obterá a decisão final favorável, nos podendo olvidar que a matéria encontra pacífica. Tem o direito, nos termos do artigo 66 da Lei 83/83, combinado com o artigo 74 da Lei 9.430, de proceder à compensação, independentemente de autorização de iniciativa judicial dos respectivos valores com quaisquer tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal. Assim, ao iniciar a compensação antes mesmo da decisão judicial de primeira instância, já se encontrava recorrente sob o amparo da lei. Não há que se condicionar a compensação em debate ao trânsito em julgado do feito, afastando-se a aplicação do artigo 170A do CTN. Induvidoso que a multa aplicada pela impugnada no percentual de 75% do valor do débito, além de não ser devida em razão da subsistência do débito, também não poderia ser aplicada em qualquer hipótese, uma vez que tenha efeito confiscatório, devendo ser reconhecido sua ilegalidade e inconstitucionalidade. É o relatório. Pode ir para o voto, Maria. Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso voluntário. Contudo, conforme orienta a súmula CARF número 1, não se conhece das alegações da recorrente relativamente à possibilidade de creditamento do entre aspas, IPI pago, quando da aquisição de insumos, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem de consumo utilizados em produtos finais isentos, imunes, não tributados ou tributados a alíquota zero, entre aspas. Eis que discutidas na ação judicial aí de final 8200. Quanto ao pleito da recorrente de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como dito pelo julgador ACOP, o delegado da Receita Federal do Brasil, João Pessoa, já procedeu à suspensão pleiteada nos termos do artigo 151.3 do CTN, quando a interessada apresentou sua impugnação. Ao contrário do que supõe a recorrente, a época dos fatos geradores dos débitos exigidos no auto de infração sob análise, em novembro e dezembro de 2006, já não vigia mais o procedimento de compensação com fundamento no artigo 66 da Lei 8383 de 91. A medida provisória número 66 de 2002, posteriormente convertida na Lei 10.637 de 2002, alterou o artigo 74 da Lei 9.430, revogando tacitamente o artigo 66 da Lei 8383 de 91. Nesse sentido, vale transcrever a ementa dos embargos de divergência 488.992 Minas Gerais. A compensação, modalidade excepcional, lendo aí, manhã está aí, né? A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário foi introduzida no ordenamento pelo artigo 66 da Lei 8383 de 91, limitada a tributos e contribuições da mesma espécie. A Lei 9.430 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos de espécies distintas a ser realizada pela Secretaria da Receita Federal, após análise de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício, com relação aos tributos sob administração daquele órgão. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637 de 2002, que deu nova redação ao artigo 74 da Lei 9.430, autorizando para os tributos administrados pela Receita Federal a compensação de iniciativa do contribuinte mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o distinguir o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação. Além disso, desde 10/1 de 2001, com o advento da Lei Complementar 104, que introduziu no CTN o artigo 170A,
segundo a qual é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Agregou-se um novo requisito para a realização da compensação tributária, a inexistência de discussão judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo contribuinte na compensação. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito em julgado da decisão, devendo ocorrer de acordo com o regime previsto na Lei 10.637, isto é, por iniciativa do contribuinte, entre quaisquer tributos administrados pela Receita, e C, mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é distinguir o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir, nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta no inicial e o regime normativo vigente à época da postulação, no caso ali era 1995, é de se julgar improcedente o pedido, o que não impede que a compensação seja realizada nos termos atualmente admitidos, desde que presentes os requisitos próprios. Então, esse foi o EIRESP 488-992, Minas Gerais. Como visto, com a vigência do artigo 170A do CTN, introduzido pela Lei Complementar número 104, de 2001, ficou, entre aspas, vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito julgado da respectiva decisão judicial. Nesse sentido, foi que, posteriormente, na redação dada pela Lei 10.637 de 2002, o caput do artigo 74 da Lei 9.496 veio referir-se à possibilidade de compensação de crédito, entre aspas, judiciais com o trânsito em julgado. Além da impossibilidade legal de se concretizar à época o procedimento de compensação dos presentes débitos com os pretextos créditos da ação judicial de final 8200, a recorrente sequer apresentou como elemento modificativo extintivo da decisão recorrida, a qual já havia alertado sobre a questão, os registros contábeis das alegadas compensações de serviços fiscais e em suas DCTFs, nas quais, inclusive, os débitos exigidos nem foram declarados, como apurou a fiscalização autuante. Dessa forma, como a recorrente não contestou a existência dos débitos tributários exigidos no auto de infração, inclusive apurados pela própria contribuinte e escriturados em seu livro diário número 17, nem logrou esse em demonstrar a sua eventual quitação, com a compensação ou outra forma de extinção do crédito tributário, artigo 156 do CTN, a decisão recorrida não merece a reforma pleiteada. Quanto à alegação de que a multa de ofício seria confiscatória, portanto constitucional, dela não se pode tomar conhecimento. No caso, verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho. Nessa linha, dispõe o enunciado da súmula 2 do CARF, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. O princípio do não confisco, a limitação imposta pela Constituição, a legislador ordinário, não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, e ainda assim, caso ele o faça, pode a pessoa prejudicada socorrer-se no Poder Judiciário, que poderá resguardar o princípio do controle difuso ou concentrado de constitucionalidade das leis. A administração tributária, sujeita ao princípio da legalidade, incube a fiel execução da lei. No caso, a exigência da multa deu-se em face de previsão expressa em lei, a qual está vinculado ao agente administrativo, não lhe sendo lícito afastar a penalidade sob a motivação de ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade ou da proporcionalidade. Assim, pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário, exceto quanto às alegações relativas ao direito de creditamento de IPI sobre insumos não tributados e à ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok. Conselheira Maísa, como voto? Esse de ação judicial, eu sempre fico na dúvida, Maria, mas eu estou entendendo aqui que até nem transitou em julgado ainda, né, isso daqui, ele aproveitou antes mesmo, né? Esse processo, ele é de auto de infração, né? Aham. Então, ele teria que demonstrar essa quitação, né? E na forma como ele alegou, né? Ele não contestou os débitos que estão sendo exigidos. Então, ele começou a alegar que estava compensado, né?
E com base na legislação anterior, é isso, né? Ele diz que, na verdade, ele fala que ele fez essa compensação na própria contabilidade dele. Ah, tá. Não, Mas também não apresentou prova disso e... Não, beleza, eu acompanho, presidente. Ok. Pedro? Com a relatora, presidente. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanho a relatora. Sabrina? Com a relatora. Também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso voluntário, exceto quanto às alegações relativas ao direito de creditamento do IPI sobre insumos não tributados e a ofensa aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, Maria, obrigado. Agora o próximo processo é seu também, 152, comercial Catina Toys. Eu tô em dúvida aí nesse dispositivo, Rodrigo. Peraí. Eu copiei do seu dispositivo. Não, sim. Peraí, o que estava discutido... Fiquei na dúvida aí agora, porque eu discuti essa questão do não confisco aí da multa, né? Pode ser que isso foi discutido na ação judicial, deixa eu ver. E a ofensa aos princípios do não confisco. Deixa eu ver o que foi discutido na ação judicial aqui. Que a decisão... Não. Ô, Maria, é por argumento de inconstitucionalidade que você não conheceu desses aqui. De não confisco, razoabilidade, etc., você não conheceu porque seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência. Sim, mas eu estou dizendo aqui, vai no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário. Só não conheci quanto às alegações relativas ao direito ao creditamento de IPI sobre isso porque está na ação judicial. Isso, e essa... tá, entendi. Por dois motivos diferentes que eu não conheci. Tá. Mas você fundamentou os dois. O primeiro é por causa da ação judicial, o princípio do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade é argumento de inconstitucionalidade, que a gente não conhece. Agora eu me entendi. Obrigada, desculpa. Nada. Ok, podemos dar sequência no 152? Vamos. Você tem a palavra, então. Qual o número da pauta? 152. Quanto? 152. Obrigado. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro 2, que julgou procedente em parte o lançamento no sentido de a. Manter as diferenças relacionadas no demonstrativo constante do voto relativos ao PIS e a COFINS dos períodos de apuração 1 de 2000 a 12 de 2000. E b. Manter em sua integralidade os valores relativos ao PIS e a COFINS exigidos para os fatos geradores ocorridos em 1999. Versa o processo sobre autos de infração para exigência das contribuições sociais de PIS, PASEP e COFINS, abrangendo os períodos de apuração de fevereiro de 99 e abril de 99 a dezembro de 2000, em face da diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado pago, nos valores de 159.239,58, 159.000, né, 239,58, 734.965,49, respectivamente, incluindo o principal, multa de ofício e juros de mora, calculados até 31 de maio de 2004. Constatou a fiscalização que a. O contribuinte declarou as contribuições em DSTF e DIPJ calculadas sobre os valores de receita inferiores ao contabilizado e registrado no livro de saída de mercadorias número 2 e 3, conforme quadros demonstrativos juntados. E. A omissão de receitas constatadas no ano de 99 foi devidamente ajustada como reflexo da ação principal de IRPJ e contribuição social do lucro livre. Após ser cientificada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese,
Alegando em síntese, em face da decadência, não poderiam ser exigidos no auto de infração quaisquer tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de 30/6/99. B. A nulidade no auto de infração por vício formal, o cerceamento de direito de defesa. C. Os débitos exigidos para o ano de 99 são inconsistentes, já que as DCTFs refletem exatamente as receitas sujeitas ao PIS e à COFINS. D. No que se refere ao ano de 2000, parte relevante das saídas lançadas no livro de saídas mencionadas são remessas a título de consignação, demonstração, amostra, bonificação, etc., não gerando receitas para impugnante. A DRJ acatou em parte os argumentos da impugnante sob os seguintes fundamentos principais. Primeiro, o fato gerador ocorreu em fevereiro de 99, vencendo a contribuição devida em março de 99. Tendo ocorrido a ciência da autuação em junho de 2004, o lançamento efetuado não foi alcançado pelos efeitos da decadência, uma vez que o prazo legal para a constituição das contribuições devidas iniciou-se em 1/1/2000, encerrando-se somente em 31/12/2000. Havendo alguma falha na contabilidade ou no preenchimento das declarações da empresa, competiria a impugnante apresentar argumentos concretos, acompanhados de documentos capazes de justificar e provar o alegado, o que no presente caso não foi providenciado, devendo consequentemente ser mantido o lançamento em relação aos períodos de apuração do ano de 99. Para os fatos geradores ocorridos em 2000, as saídas de mercadorias decorrentes de operações classificadas nos códigos 5.12 e 6.12 referem-se a vendas e os valores assim registrados no livro analisado representam a receita oferida pela empresa e, em decorrência, devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, devem ser excluídos os valores escriturados no livro registro de entrada a título de devolução de vendas, nos códigos 1.32 e 2.32, conforme previsto no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9.718. Cientificada dessa decisão, em 18/6/2008, a interessada apresentou recurso voluntário em 18/7/2008 sob os seguintes pedidos. O Fisco Federal decaiu do seu direito de lançar o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos até 30/6/99 por força do quanto exposto no artigo 146.3 da Constituição e artigo 150, parágrafo 4º do CTN. 2. As autuações fiscais de PIS e COFINS de 99 foram pautadas inteiramente na presunção de que divergências entre lançamentos contábeis da IPJ e as DCTFs, o que constituiria omissão de receitas. Isso, obviamente, não sustenta uma cobrança tributária, sendo a autuação ilíquida e incerta quanto às cobranças do ano 2000, elas não são devidas porquanto amparadas unicamente no livro de saídas número 3, relativo ao ICMS. Ora, como se sabe, nem todas as saídas contábeis representam efetivo ingresso de receitas sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS. Este Conselho de Contribuintes já reconheceu em casos anteriores, inclusive, que os livros de ICMS não podem amparar isoladamente autuações de EIA, IPJ, CSLL, PIS ou COFINS. 3. Como se não bastasse, foi incluída na base de cálculo do PIS e da COFINS a parcela correspondente ao IMS e ICMS de competência dos Estados. A quantia relativa a este imposto, por não configurar a receita da recorrente, deve ser imediatamente excluída da apuração do PIS e da COFINS. Esse entendimento está consentâneo com o voto do ministro Marco Aurélio, proferido nos autos do recurso extraordinário número 247.852 de Minas Gerais. E 4. Por fim, não se podem aplicar os juros sobre a multa. É o relatório. Pode ir para voto, Maria. Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso voluntário. Por ausência de previsão legal, rejeita-se o pedido da recorrente de intimação dos atos do processo no endereço do escritório dos patronos subscritores do recurso. No que concerne ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, em face do julgamento do plenário do STF em sede do recurso extraordinário 574/706, que aprovou em repercussão geral a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, o entendimento dessa relatora tem sido no sentido que, diante da atual redação do regimento interno do CARF, a vinculação dos julgadores do CARF é unicamente a decisão definitiva proferida pelo STF e pelo STJ sobre a sistemática dos artigos 543b e 546 do CPC e dos artigos 1036 e 1041 do CPC 2015. Dessa forma, enquanto não sobrevém essa decisão judicial definitiva, o processo administrativo deve ser julgado normalmente em conformidade com a lei de condução dos julgadores e com os princípios da oficialidade da administração pública e da presunção de constitucionalidade das leis. Nesse sentido, foi o voto vencedor desta conselheira no acórdão 3402-005-854. Como dito, no subsistema especial do processo administrativo fiscal, só haverá uma lacuna de ordem processual a ser comatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação do Instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável e insatisfatória no referido subsistema.
Dessa forma, no que interessa ao presente caso, não é porque não existe disposição normativa que determina o sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser preenchida com o traslado de tal instituto processual do CPC para o PAC. Aliás, o fato de ter sido revogada a disposição anterior do regimento interno do CARF, que determinava o sobrestamento, está a revelar que tal omissão no atual regimento não é indesejável e insatisfatória para o subsistema processual especial na esfera do CARF. Não se pode também olvidar que a vinculação com algumas modalidades de acórdãos e enunciados de súmulas judiciais dá-se de forma diversa para a administração pública e para os juízes e tribunais. Não se pode impor ao julgador administrativo a observância de decisões que não possuem eficácia vinculante para a administração pública, como bem explicam Oliveira, Souza e Barbosa. E aí, citando eles, essa norma constitucional evidencia o intuito do Constituinte de atribuir eficácia vinculante para a administração pública apenas a algumas decisões do STF, proferidas após reiteradas decisões mediante aprovação de no mínimo 2/3 de seus membros, e em determinadas circunstâncias. Somam-se à hipótese de súmulas vinculantes também o artigo 103A da Constituição, as decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, que por força do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, também são vinculantes para a administração pública. Por expressa opção do Constituinte, as demais decisões proferidas pelo Poder Judiciário não irradiam qualquer eficácia vinculante para a administração pública. Contudo, não se nega a possibilidade de as leis especiais que regem os processos administrativos preverem tal vinculação. É o que se observa, por exemplo, do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, que adiciona às hipóteses constitucionais a necessidade de observância dos recursos repetitivos do STJ e do STF. No entanto, diante da omissão do texto constitucional, trata-se de medida que se encontra no âmbito da política legislativa de cada ente tributante, não podendo o intérprete conferir tamanha abrangência ao artigo 927, a ponto de impor ao julgador administrativo a observância de decisões que não possuem eficácia vinculante para a administração pública. Aí acabei a citação dessa aí, continuo naquele acórdão outro, que meu voto anterior, né? Inclusive, no âmbito da própria União, a questão de vinculação aos recursos repetitivos ou proferidos sob repercussão geral dá-se de maneira diversa entre o CARF e a própria Receita Federal. Eis que, para o CARF, basta que a decisão judicial de mérito seja definitiva, enquanto para a Receita Federal a vinculação só existe após a manifestação da PGFN. Foi feito no caso do CARF, se a vinculação do seu julgador só ocorre após o trânsito em julgado das decisões definitivas de mérito proferidos pelo STF e pelo STJ sobre a sistemática dos artigos 543B e 543C do CPC, ou dos 1036 a 1041 do CPC 2015. Antes disso, o processo deve ter seu segmento normal, não havendo que se falar em sobrestamento para aguardar a decisão definitiva de mérito do STF ou STJ. Mesmo porque, para a administração pública, prevalece a constitucionalidade e a legitimidade de todas as leis vigentes, enquanto tais atributos não sejam afastados pelo órgão competente. Melhor dizendo, a vinculação dos julgadores do CARF é unicamente a decisão definitiva de mérito de tais processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre constituição dos julgadores, os princípios da oficialidade da administração pública e da presunção da constitucionalidade das leis. O disposto no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, no sentido de que o relator do Supremo Federal, após reconhecida a repercussão geral, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, restringe-se aos processos judiciais, que têm caráter jurisdicional e para os quais há todo um procedimento específico regulado no CPC em face do sobrestamento. Em síntese, embora tenha havido a opção da administração pública no âmbito do CARF por vincular seus acordos às decisões definitivas de mérito em temas sob repercussão geral, conforme determinado em seu regimento interno, não há nele, atualmente, nenhuma determinação restringindo as condutas dos julgadores até que sobrevenha o julgamento definitivo da questão pelo STF, razão pela qual o procedimento em relação a esse processo é idêntico ao dos demais processos, para os quais não há questão controversa envolvendo processos sobre repercussão geral. Acabei a citação do acordo anterior, né? No mais, só vem a confirmar o entendimento desta relatora o fato de estar sob estudo a alteração no regimento interno com a determinação de sobrestamento no âmbito administrativo nos casos, entre aspas, em que houver acórdão de mérito proferido pelo Supremo Tribunal Federal ainda não transitado em julgado ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, se houver acórdão de mérito proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na mesma condição, fecha as aspas. Nesta esteira, se em data vindoura for aprovada a referida redação no regimento interno do CARF,
só a partir desse momento haveria previsão específica no âmbito administrativo para o referido sobrestamento, o que atualmente ainda existe. Então, diante do entendimento dessa conselheira, pela não obrigatoriedade de aplicação da decisão proferida no recurso extraordinário número 574706, enquanto não se torne uma decisão definitiva de mérito em face da redação vigente para o regimento interno do CARF, adota-se neste voto a livre convicção do julgado, sentido que não é cabível exclusão do CMF na base de das contribuições, conforme o entendimento já exarado por essa relatora no acordo abaixo. Então, mas não sei se já leio essa parte ou vamos votar só a primeira? Vamos votar. Eu fiquei com uma dúvida, primeiro. Lá no relatório, você falou que o processo principal é de imposto de renda. Que isso daí está lá no processo? Porque eu vi que você está falando aqui no seu voto só do ICMS. Pelo que eu entendi, até ele colocou. O que ele teve de omissão de receita foi só quanto ao ICMS, que ele não incluiu na base de cálculo do PIS e da COFINS? Não, essa parte do ICMS não tem nada a ver com omissão de receita, né? Não, eu fiquei na dúvida, porque... Enfim, não, então, a discussão aqui... É porque aqui no relatório está falando no item 2, pelo menos. As autuações fiscais de PIS e COFINS foram pautadas inteiramente na presunção de divergência entre os lançamentos contábeis e a DCTF, o que constituiria a omissão de receitas. E que isso, obviamente, não sustenta uma cobrança e que teria, aí lá em cima você coloca, constatou a fiscalização, que teve divergência e que a omissão de receita constatada foi devidamente ajustada como reflexo da ação principal. Isso no ano de 99, né? Teve duas situações. Que aqui, então, tem 99, 2000 e 2000 e... Essa questão do ICMS é uma questão separada, Maísa, tá? Não, eu entendi, eu só não estou entendendo se... Eu entendi que é outra coisa, até o que ele alegou, eu só não estou entendendo... Ele não discutiu a omissão de receita? Eu não acabei ainda, eu tenho que ver lá o que ele está discutindo depois, porque eu não me lembro, tá? Eu acho que agora nós estamos voltando nessa questão do ICMS, né? Não, porque eu fiquei na dúvida se não teria aquela questão da competência da primeira sessão, de ter que declinar. Por isso é a minha pergunta. Me parece que não, mas deixa eu ver. Assim, só pelo fato de ter autuação, eu fiquei na dúvida principalmente nesse daqui, a omissão de receitas constatada no ano de 99 foi devidamente ajustada como reflexo da ação principal. Eu entendi que aqui ainda tem outros, tem o ano de 2000 também. Só que eu não entendi se seria processo conexo, entendeu? Se seria processo de competência deles. Eu acho que é aquela questão que cada um... Você lembra um processo meu que voltou de questão de competência? Acho que era da Total Química. É o reflexo na legislação do PIS e COFINS, né? Sobre essa questão. Então, me parece que seja isso. Mas eu não lembro porque que isso aí não veio à tona aí. Não, porque minha preocupação é, se ainda que a gente entre nessa questão do ICMS, se esse processo não teria, enfim, se não seria de competência da primeira sessão, se for o processo reflexo. Entendi. Antes até questão a competência. Eu acho que eu já refleti sobre essa questão, mas eu não estou lembrando aqui agora. Competência teria... Nossa. Deixa eu ver. Então, exigir os períodos de apuração de fevereiro e abril a dezembro de 2020. Foi diferença entre o valor escriturado e o declarado. Eu acho que isso aqui foi tratado em outro processo, mas esse coisa de PIS e COFINS aqui. Teria que voltar lá. Esse daqui...
Esse aqui trata, abrangendo os períodos de apuração de fevereiro de 2000 a abril, em face da diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado pago. Esse processo aqui não é sobre omissão de receitas. Esse aqui é diferença entre o valor escriturado e o declarado pago. Mas eu acho que essa parte A, entendeu? Eu acho que tem outros processos, eu estou recuperando a minha memória. É só porque eu não consegui abrir no processo, por isso que eu estou te perguntando mesmo, senão... Deixa eu ver se eu mencionei. A dúvida me gerou pelo seu relatório, entendeu? Foi pelo que você escreveu no relatório que eu fiquei com dúvida. Aqui, ele declarou esses valores, né? Ele só não... quer dizer, ele escriturou, mas não pagou os valores que estão sendo exigidos aqui. É tudo isso. O que está aparecendo é que há outros processos de PIS e COFINS. A omissão, isso aqui, eu acho que é uma ação fiscal que tratou esse item B, eu acho que não está tratando nesse processo, mas... Porque você está vendo quando eu apresento a fundamentação, aqui, ó, versa o processo sobre auto-infração para exigência, então aqui é só questão, diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado pago. Então, na autuação não fala dessa questão do ICMS expressamente, ele que levantou como elemento modificativo? Não há questão de ICMS, ele que argumentou que não poderia ter sido lançado esses valores sem a exclusão do ICMS, né? Até porque eu acho que na época da lavratura ainda não era, né? Não tinha sido julgado pelo STF. Alguém está tendo acesso ao processo para dar uma olhada aí no auto? Só para ver, porque eu não consegui acessar aqui. Você não está conseguindo acessar o e-processo? Não, o meu caiu e aí depois, eu estou até ligado meu VPN aqui, mas não está... Depois que ele caiu uma vez, ele não voltou. Eu não consigo entrar no site do CARF, eu teria que reiniciar o computador, aí eu não vou fazer isso. Uhum. Eu só estou nessa dúvida se seria competência da primeira sessão. Eu acho que ali é a mesma ação fiscal, né? Mas nessa parte aqui não tratou de omissão de receitas. Mas não, é só do acesso dela. Se você tirar e colocar o certificado de novo na entrada da SP, não funciona. Meu Deus, não funciona. Não, eu já fiz isso. Tá, eu estou dando uma olhada aqui. O meu tem que reiniciar mesmo, para dar certo. O MPF é de imposto de renda, né? E a autuação do COFINS é de verificações obrigatórias, né? Que até procurei aqui no site do CARF, que tem outros processos desse contribuinte. Só que todos são do exercício 2000 e 2001. Não tem do exercício... Ô Maria, você está falando que não é decorrente por qualquer fundamento? Que não é do mesmo fato? É que apurou duas coisas. Eu acho que essa é uma questão independente. Eu acho que eu tive essa mesma dúvida da Maísa, mas eu não lembro como eu solucionei. Mas é que faz muito tempo que eu fiz esse processo. Presidente, então, o que eu posso fazer o seguinte, eu peço uma vista de mesa para a gente julgar amanhã, pode ser? Pode ser. Que aí, quando eu conseguir reabrir o e-processo, eu consigo olhar aqui também.
que aí a gente consegue tocar o resto, porque eu acho que teria que olhar essa prejudicial para ver se é. Que aí, se não for, a gente julga a questão do sobrestamento. Tá, ok. Tá, eu anoto aqui. Eu tô com o auto aberto aqui de PIS. E o que ele fala? Fica a verdade, mesa vai ter que ver o fundamento do auto de fração e para ver se... Sim, aí vai demorar um pouco, realmente. Vai demorar, isso aí não é fácil, não. Não, verdade. Não vai ser fácil. Eu tô olhando aqui, não bateu olhar e pronto, realmente. Não. Então, vista de mesa para a conselheira Maísa. Tá. 152. Próximo processo é meu, o Kohler e Mourão. Esse é fácil, eu só preciso dar o auxílio de vocês para os tópicos da diligência, proposta de diligência. Então, deixa eu só anotar aqui. 152 é vista de mesa. Gente, com relação a 153, é um auto de fração de COFINS e a divergência são algumas notas fiscais de serviço que esse escritório de advocacia, ele é o Kohler e Mourão, ele apresentou desde lá de trás 3 notas fiscais. Elas estão aí nas páginas... Opa! Espera lá, que agora caiu tudo aqui. Só porque chegou minha vez, caiu. Um minutinho, gente. Por que caiu? Bom, tá caindo ali, deixa eu ler. Ainda bem que eu tô com 2 telas. Deixa eu entrar no meu outro aqui, aí eu vou ficar igual a Maria, não vou ver vocês. Engraçado, por que esse trem caiu logo agora? Não, já voltou. Tem 3 notas fiscais que esse escritório alega que tem retenção de COFINS, que ele prestou serviço para o Bank of America. E essas 3 notas fiscais tinham retenção de COFINS. E a fiscalização alega que, com base na DIRF que o Bank of America apresentou, essas retenções só foram meses posteriores. Só que ele apresenta a nota fiscal de 27 de fevereiro, 23 de março e 27 de março. Os documentos estão nos autos. E a DIRF, apresentada pelo Bank of America, é de maio, junho, agosto e novembro. Então, por isso que a fiscalização autuou o cara. Que deu essa inconsistência entre a informação que o tomador de serviço dele
prestou e a informação que ele tinha. Então, o documento está aqui nos autos. Tá certo que é aquela nota fiscal antiga, né? E a informação escrita à mão, né? Caneta, né? Da retenção escrita à mão. Vocês lembram aquela nota fiscal antiga à mão, com a retenção escrita à mão. Mas o documento está aqui nos autos. Então, a diligência é para a gente comprovar a efetividade disso. Se realmente essa prestação de serviço ocorreu e houve essa retenção, se ele só recebeu o valor líquido, ele não pode ser penalizado por conta disso, né? Eu até coloquei aqui na minha proposta de diligência verificar lá na tomadora, só que como esse é um fato de 2004, eu acho que não vai ter sentido. Não sei nem se Bank of America existe mais. Creio que não. Então, no caso aqui, é para a gente ver, intimar a recorrente para comprovar a efetividade da prestação do serviço. Eu acho que a gente poderia, por isso que eu marquei em vermelho, que eu acho que esse é o ponto. O que a gente poderia pedir para comprovar a efetividade desse serviço? Registro contábil, comprovação de pagamento e o que mais? O Bank foi baixado em 2006, tá? Oi? Esse CNPJ aqui foi baixado em 2006. Sim, por isso que eu estou falando que não adianta. Por isso que eu coloquei, possivelmente não será possível. Eu já marquei aqui que eu sei que não... né? Porque o da efetividade, o fato dele ter apresentado a nota fiscal... Mas aí tem que ter o registro contábil, então... E o registro contábil ele não apresentou? Né? Não. Né? E a nota fiscal aqui. Essas divergências, Mineiro, eram bem comuns nas auditorias de crédito que eu lembro de ter supervisionado, porque o próprio sistema está programado para fazer um batimento entre as retenções do contribuinte e o que ele está afirmando. Só que a DIF, ela trabalha em regime de caixa. A DIF, ela vai ter lá o valor lançado no momento do efetivo pagamento. Então, o contribuinte ele utiliza a retenção com base no regime de competência dele, acho que é porque ainda era da COM. Só que a DIF só vai constar o valor da retenção no momento do efetivo pagamento. Então, pode ser que a competência, a nota fiscal seja, por exemplo, de abril, mas o efetivo pagamento só ocorreu em junho. Então, sim, pode ser verdade. O auditor acaba... Isso era bem comum e, via de regra, a gente resolvia analisando a contabilidade do contribuinte, para saber em que momento... Mas essa análise contábil não foi feita. Né? Só resta análise contábil para mim. Eu também estou achando que é isso aí, Mineiro, porque para você falar aqui essa intimo para comprovar a efetividade da prestação de serviço, o cara vai apresentar o quê? Contrato? Não, por meio dos registros contábeis, dos contábeis do pagamento, do recebimento, né? Da comprovação do recebimento do serviço. O que mais que poderia ser? Da medição do serviço? Não, né? Não, que você precisa saber se está na contabilidade, só isso? Acho que é só isso. Né? Eu colocaria isso, mas acho que é só, né? E aí, se vier esse documento, a gente acha isso suficiente? A gente entende que isso é suficiente? Porque a questão é comprovar de que a competência desse serviço não seria posterior à utilização da retenção, né? Esse nosso problema é só esse. Se ele comprova lá na contabilidade que o pagamento foi realizado depois, mas a competência era diferente, estaria resolvido. Agora, se ele consegue fazer isso, aí vai do contribuinte. Ok. Nosso problema só é competência.
Eu entendo que, da maneira como foi colocado aqui, comprovar a efetividade da prestação de serviço, o contribuinte vai trazer o que achar que deve, né? Porque a forma como foi prestado esse serviço também pode ser comprovado por outros meios. Tá. Perfeito. E comprovação do registro contábeis e comprovação de pagamento. Isso você vai colocar expressamente, né? Expressamente. Ok? Porque a efetividade ele vai apresentar contrato, sei lá. Não, mas eu quero isso. Eu quero um contrato e eu quero registro contábil e recebimento. E a data de recebimento. Porque dependendo... Para dar lastro na nota fiscal dele. Dando lastro na nota fiscal dele com a retenção que ele destacou lá com a caneta dele, eu vou dar lastro naquele valor de retenção dele. Entendeu? Porque se a nota fiscal for referente a uma ação, por exemplo, se ele apresentar o protocolo, alguma coisa, está comprovado. Isso aí. Beleza? Então, essa é a minha proposta, gente. Né? Aberta e democrática. Então, conselheira Maria. Maria? Com o relator. Maísa? Eu vou acompanhar também. Ok. Pedro? Acompanhe o relator. Cíntia? Acompanho. Renan? Acompanhe o relator. Renata? Também acompanho o relator. Sabrina? Com o relator. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O próximo é 154, Tondo S.A., da relatoria da conselheira Renata. Tem a palavra, Renata? Vou abrir ele aqui. Então, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão 9.35.634, proferido pela primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil, julgamento de Judicância, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão recorrida possui a seguinte emenda. O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou em valor maior ao devido extingue-se após o transcurso do prazo de 5 anos, contado da data da extinção do crédito tributário. Manifestação improcedente, crédito não reconhecido. Aqui eu retratei os principais pontos do acordo. Eu vou ter que ler porque envolve medida judicial, envolve algumas coisas, e como eu sei que tem sustentação oral, é importante que vocês fiquem cientes aí do que está acontecendo. Então, em 99, o declarante impetrou mandado de segurança com pedido liminar indeferido, ele de consórcio com outras empresas, cuja cópia da petição inicial encontra-se as folhas 21 a 31, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9718, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar COFINS, além da alíquota de 2%, sobre o faturamento mensal, bem como exigir o PIS e a COFINS, tendo como base de cálculo restrita à receita bruta da pessoa jurídica. Em 18 de janeiro de 2000, foi proferida a decisão do juiz monocrático, julgando o pedido improcedente. Inconformada, a impetrante apelou ao TRF da 4ª Região, o qual proferiu o acórdão em 4 de 1 de 2001, nos autos da apelação de mandado de segurança, número tal, negando o provimento à apelação. Os embargos de declaração foram colhidos apenas para fins de pré-questionamento. O impetrante interpôs recurso extraordinário e especial, sendo que somente o primeiro foi admitido na origem. Por conta disso, foram interpostos recursos de agravo de instrumento, agravo regimental, embargo de divergência, todos rejeitados. O recurso extraordinário, autuado sob o número 463-3779, foi julgado parcialmente procedente pelo STF em 23 de 2 de 2006, para determinar a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS, tendo transitado em julgado em 7 de 8 de 2006. O CECAS-DRF Caxias do Sul efetuou o cálculo do crédito passivo de compensação, sendo considerado como valor pleiteado de PIS pela contribuinte aquele constante na DECOMP final 3195 e de COFINS na final 3049.
Mediante despacho decisório número 529, de 5/8/2008, a Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul assim decidiu. Nos termos do relatório e fundamentos acima, homologa a compensação dos débitos constantes nas declarações de compensação vinculadas ao mandado de segurança até importância de R$ 187.551,64, sendo 9.954 referente a FIS e 178.542,10 referente a COFINS, sobre a qual deverá ser acrescido juros equivalente à taxa referencial Selic, de acordo com a decisão judicial. A decisão proferida considerou que, por ter ação judicial natureza meramente declaratória, os pagamentos indevidos devem se submeter ao prazo decadencial do inciso 1º do 68 com a Tributária Nacional. Fato esse que justificou a utilização dos pagamentos dos 5 anos anteriores à data da entrega das declarações de compensação, conforme planilhas de folhas 306 a 307. Assim, estas somente abrigam pagamentos efetuados a partir de 30/3/2002 para o PIS e 20/4/2002 para a COFINS, uma vez que a data da transmissão da primeira declaração de compensação com a utilização desse crédito judicial é de 30/3/2007 e 20/4/2007, respectivamente. Inconformado, então, o contribuinte apresenta a manifestação nos seguintes termos. Inicialmente, a manifestante diz não concordar com a decisão proferida, porquanto teve reconhecido o seu direito à compensação da integralidade dos valores recolhidos a maior de PIS e COFINS aos auspícios do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718, conforme consta da decisão proferida nos autos do mandado de segurança. Delineia pela regularidade da compensação efetuada, a despeito do entendimento da autoridade tributária no sentido de que a decisão proferida não possui eficácia condenatória, especialmente quanto ao efeito de determinar a devolução dos valores recolhidos indevidamente, relativamente a todo o período de vigência da incondicionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9718 de 98. Entende que o referido mandado de segurança, cuja decisão transitou em julgado em 7/8/2006, obteve assegurado o direito de não recolher a contribuição para o PRIS e para a COFINS sobre a base de cálculo prevista na 9718, declarada incondicional pelo egresso Supremo Tribunal Federal, porquanto esta não abrange apenas os recolhimentos efetuados a maior pela requerente a partir da referida impetração, mas todos aqueles realizados desde a vigência da legislação, e surgindo, claro, como dedução lógica, o direito creditório passível de compensação em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. Alega ser irrelevante a inexistência de declaração do direito de compensação de cunho condenatório, uma vez que o artigo 74 da 9430 de 96 exige tão somente a apuração de crédito pelo sujeito passivo, que sendo decorrente de decisão judicial, que esta tenha transitado em julgado. Nesse sentido, citam algumas emendas do TRF da 4ª Região. Prossegue dizendo que a empresa observou todos os requisitos indispensáveis à compensação tributária, porquanto obteve ao Poder Judiciário uma declaração de que não deveria submeter-se aos inconstitucionais ditames do parágrafo 1º do artigo 3º da 9718. Aguardou o trânsito em julgado da decisão, habilitou o seu crédito perante a Receita Federal e finalmente comunicou a compensação mediante transmissão das perde-contas. Ainda que assim não fosse, entende ser pacífico o entendimento nos tribunais de que o contribuinte dispôs do prazo de 10 anos retroativos ao ajuizamento das ações intentadas até 8/6/2005 para postular a compensação do indébito tributário, a contar do fato gerador, 5 anos, mais os 5 anos relativos à homologação tácita dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na forma do 150, parágrafo 4º do CTN, e o prazo prescricional do 168, inciso 1º do Código Tributário Nacional, afastadas as disposições da Lei Complementar 118/2005. Adóis ainda que inexiste na legislação tributária qualquer dispositivo que estabeleça um lapso temporal final para o exercício do direito à compensação. É que o artigo 68 do Código Tributário Nacional, invocado pela administração tributária para não homologar a compensação efetuada, não se presta. Não se presta à hipótese dos autos, porquanto
diz respeito ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação, postulando a compensação e restituição, o que efetivamente ocorreu, porquanto a empresa impetrou mandado de segurança, por meio do qual teve confirmada a existência de indébito tributário e direito creditório passível de compensação, os quais, aliás, não estão condicionados a qualquer lapso temporal, muito menos 5 anos defendidos pela autoridade tributária. Nesse sentido, mais uma vez, cita algumas emendas do TRF da 4ª Região. Afora isso, sabe-se que, além da eficácia mandamental, a sentença do mandado de segurança também contém eficácia declaratória, que, no caso, reconhecendo a inexigibilidade do tributo, vincula as partes estabelecendo norma concreta. O artigo 170-A do CTN exige o trânsito em julgado da decisão para que se tenha a certeza acerca da ocorrência ou não do indébito tributário. E tal é satisfeito com o reconhecimento de que o tributo era indevido no que extrapola a base de cálculo do faturamento. Diz necessário que o direito à compensação seja pleiteado ou mesmo mencionado expressamente na decisão. Isso porque o direito à compensação decorre diretamente de lei. Nesse sentido, cita emenda de acordo da TRE. Assim, mesmo no caso do dispositivo sentencial limitar-se à declaração de inexistência de obrigação de pagar PIS e COFINS majorado, sua eficácia declaratória seria suficiente para que a requerente, diante da certeza do indébito, providenciasse a sua compensação. Por todo exposto, o manifestante, então, postula para que seja reconsiderada a decisão, homologando-se integralmente a compensação levada a efeito por meio do mandado de segurança. Outro sim postula pela suspensão da exigibilidade. Cientificada dessa decisão em 5 de 8 de 2011, conforme aviso de recebimento, forma 821, a contribuinte apresenta recurso voluntário 23 de 8 de 2011, conforme protocolo de folhas 828 até 862, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação, com a consequência extinção do crédito tributário. Em síntese, as razões de recurso foram exatamente as mesmas daquelas já definidas acima. É o relatório. Eu peço a todos que deixem o microfone desligado, que eu vou colocar o vídeo de sustentação oral. Ilustres conselheiros, membros desta turma ordinária. Inicialmente, eu vos saúdo na figura da conselheira Renata Bilim, relatora do presente feito, item 154 da pauta, bem como na figura do conselheiro Rodrigo Fernandes, presidente deste órgão colegiado. Nessa sustentação oral, pretendemos destacar apenas alguns dos pontos mais relevantes que integram as razões recursais do recurso voluntário que será julgado neste momento. Importante destacar que o presente feito versa sobre declarações de compensação transmitidas no momento. Importante destacar que o presente feito versa sobre declarações de compensação transmitidas pela hora recorrente a fim de quitar débitos fiscais de sua titularidade. E os créditos utilizados eram decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. No caso, decorrentes de mandado de segurança em que a recorrente discutia o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, feitos pela Lei 9.718. Trata-se de uma matéria conhecida e já superada, em que, com o julgamento de repercussão geral pelo STF, reconheceu-se aos contribuintes que discutiam judicialmente o pagamento indevido a maior e o consequente crédito que daí surgia. Com a decisão transitada em julgado em dezembro de 2006, a hora recorrente procedeu à sua habilitação de crédito perante a Receita Federal no Brasil. Importante destacar que o período do crédito a ser aproveitado se iniciava em fevereiro de 1999, prolongando-se no tempo. E em abril de 2007, foram feitas as primeiras compensações com o crédito reconhecido judicialmente. No entanto, ao serem analisadas as decomps, foram homologadas apenas parcialmente as compensações realizadas, reconhecendo-se apenas os créditos existentes até 5 anos antes da data da primeira decomp. Ou seja, foram reconhecidos os créditos apenas até abril de 2002, excluindo-se o período anterior, que abrangia março de 2002 a fevereiro de 1999.
Isso resultou no reconhecimento de apenas cerca de 20% do crédito pleiteado. O fundamento apresentado pela autoridade fiscal para este procedimento foi a lógica de que o crédito seria apenas aquele referente ao período posterior à impetração, mas não toda a impetração, apenas aquele observado o período da prescrição, tendo como marco a data da compensação. Por quê? Porque, segundo o entendimento da autoridade fiscal, a impetração do mandado de segurança não teria o efeito de suspender a prescrição com relação ao direito de aproveitar os créditos discutidos no próprio mandado de segurança. Então, o raciocínio foi que, transitado em julgado o mandado de segurança reconhecendo o direito de aproveitamento de crédito, aquele crédito referente ao período em que o mandado de segurança tramitou já teria sido atingido pela prescrição, devendo ser reconhecidos apenas aqueles dos 5 anos anteriores à data da primeira compensação. O que se defende e se solicita, faz parte do objeto do recurso voluntário, é a alegação de que este entendimento, que foi apontado no despacho decisório e mantido em julgamento da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal, deve ser reformado em função de um básico e fundamental equívoco com relação aos efeitos da decisão judicial proferida no âmbito de mandado de segurança. E para isso se destaca inicialmente que o mandado de segurança é instrumento suficiente para operar efeitos patrimoniais retroativos no tocante ao direito de compensação. Essa é a pedra de torque da defesa e do recurso que se apresenta. Veja, esse entendimento já é consolidado no âmbito do STJ na súmula 213, que preconiza que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Este enunciado, aliado ao artigo 74 da Lei 9.430 de 96, que diz que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive de decisão judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, leva à conclusão bastante tranquila de que o mandado de segurança, uma vez impetrado, configura instrumento suficiente para que, reconhecido o pagamento a maior discutido na impetração, sejam feitas as compensações utilizando-se os créditos dessa decisão judicial. Agora, com relação ao período a que se refere a eficácia da decisão do mandado de segurança, defendeu-se no despacho decisório e no acórdão recorrido que a impetração não teria o efeito de suspender a prescrição dos períodos de crédito que se operariam durante a própria impetração. Esse entendimento, com a devida vênia, não encontra respaldo em absolutamente nenhum instrumento normativo e tampouco em nenhuma orientação jurisprudencial, seja ela judicial, seja ela administrativa. Já é consolidado no âmbito da esfera administrativa e judicial que o marco temporal básico de reconhecimento do direito creditório para o mandado de segurança será sempre, no mínimo, a data da impetração. A título exemplificativo desse entendimento, eu cito o acórdão número 3301-007-469, de janeiro do corrente ano de 2020, em que a primeira turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão de julgamento, determinou que, em se tratando de concessão em mandado de segurança, os efeitos financeiros reconhecidos retroagem à data da impetração. Simples e objetivo. Esse entendimento está sendo reproduzido no âmbito do CARF em razão da necessidade de se observar o que for julgado pelos tribunais superiores, STF e STJ, em âmbito de repercussão geral e recurso repetitivo. E essa matéria, de fato, é objeto de julgamento do STJ pela sistemática de recursos repetitivos, determinando justamente que a impetração
vai produzir os seus efeitos patrimoniais na forma da súmula 213, não apenas para o futuro, sem um aproveitamento durante o período da tramitação do mandado de segurança, mas aproveitando justamente o período dos créditos a que se refere a discussão do mandado de segurança, inclusive aqueles que se operarem durante a sua tramitação. Importante ressaltar que o entendimento que tem como marco a data temporal de impetração do mandado de segurança para reconhecimento dos efeitos patrimoniais, ele é o mínimo a ser reconhecido, pois, na realidade, também é pacífico na jurisprudência judicial que o direito de crédito reconhecido em mandado de segurança, na realidade, retroage aos 5 anos anteriores à impetração. Não se desconhece a existência das súmulas 269 e 271 do STF, que limitam os efeitos patrimoniais retroativos do mandado de segurança. No entanto, o STJ já definiu há bastante tempo que a limitação das súmulas 269 e 271 se refere apenas à possibilidade de restituição pecuniária do indébito, na forma de pagamento, ou seja, restituição administrativa ou inscrição de precatório. É a esses casos que entra a limitação dessas duas súmulas. No entanto, quando se trata do direito à compensação reconhecido pela súmula 213 do STJ, não há essa vedação temporal retroativa para um instrumento do mandado de segurança. O próprio STJ determina isso de forma reiterada na sua jurisprudência. Cito, por exemplo, o agravo regimental no recurso em mandado de segurança 46848, julgado em 2015. Relator, ministro Og Fernandes, em que se coloca, e eu reproduzo, que o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação, observado o prazo prescricional de 5 anos, contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental. Portanto, conforme exposto no recurso voluntário e destacado neste momento em sustentação oral, as conclusões a que se chega são que a impetração do mandado de segurança originário pela recorrente teve o efeito de interromper, sim, a prescrição com relação ao direito de aproveitamento dos créditos apurados no período da tramitação. Ora, seria inconcebível que a impetração do mandado de segurança não suspenda a prescrição dos créditos que são objeto da discussão do próprio mandado de segurança. Segunda conclusão, com o trânsito em julgado favorável do mandado de segurança, tem-se aí o direito de aproveitamento de todo crédito reconhecido no seu período de tramitação, conforme jurisprudência pacífica do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no mínimo até a data da impetração. Não havendo o que se falar em 5 anos a contar da decomp transmitida em decorrência do mandado de segurança. E, terceira conclusão, em se tratando de reconhecimento de direito à compensação, este decorre de pleno direito como consequência do julgamento favorável do mandado de segurança e abrange, sim, o período de 5 anos observados da data da impetração, pois não se aplicam ao direito de compensação as limitações de crédito retroativo das súmulas 269 e 271, que tem como objeto apenas restituição via precatório ou pagamento pecuniário. Portanto, a leitura dessas súmulas em harmonia com a súmula 213 e observando a orientação jurisprudencial pacífica, chega a essa conclusão de que deve ser reformado o acórdão recorrido para reconhecer o direito ao crédito nos períodos não apenas dos 5 anos anteriores à declaração de compensação transmitida, mas durante toda a tramitação do mandado de segurança impetrado, incluindo-se também os 5 anos anteriores à data da impetração, reconhecendo-se, portanto, a integralidade do período do crédito apurado, homologando-se aí as compensações realizadas com esta parcela do crédito apurado e utilizado. Essas seriam as nossas considerações. Pela sua atenção, muito obrigado. E
Ilustres conselheiros, membros desta turma ordinária. Inicialmente, eu vos saúdo na figura da conselheira. Ok? Só tem que excluir a figura dele agora aqui do lado, que continua. Aí, como é que eu faço isso? Acho que eu é que tenho que fazer. Isso. Eu já fiz. Pode dar sequência, Renata. Bom, pressuposto de admissibilidade. Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento. Do mérito, então, trata-se de pedidos de compensação formulados e transmitidos em 30/3/2007 e 20/4/2007, visando aproveitamento de PIS e COFINS derivados da sentença proferida no mandado de segurança 1999, 7107, 0046049. No despacho decisório exarado, em 5/8/2008, então, a delegacia decidiu por não homologar totalmente a compensação, homologando apenas parcialmente no tocante a R$ 187.551,64 e R$ 9.099,54 por piso. O primeiro para COFINS, o segundo por piso. Eu estou fazendo um resumo aqui para não ficar muito longo, até porque isso tudo aí já estava no relatório, inclusive no voto, na sustentação oral do advogado. Entendeu a DRF de Caxias do Sul que, diante da natureza declaratória da ação mandamental, a restituição do indébito estaria submetida ao prazo prescricional de 5 anos do 168, inciso 1º do Código Tributário Nacional, ou seja, somente poderiam ser objeto de restituição os pagamentos indevidos relativos aos 5 anos anteriores à data das entregas das declarações de compensação. Dessa forma, homologou as compensações atinentes aos pagamentos indevidos efetuados a partir de 30/3/2002 para o PIS e 20/4/2002 para a COFINS, uma vez que as datas de transmissão das DECOMPs, visando a compensação dos débitos próprios com créditos reconhecidos judicialmente de PIS e COFINS, teriam sido em 20/3/2007 e 20/4/2007, respectivamente. A recorrente, então, pugna no seu recurso pela homologação também no tocante aos créditos decorrentes dos pagamentos indevidos de PIS e COFINS relativos aos períodos de 1º/2/99 a 30/3/2002 e 1º de fevereiro de 99 a 30/4/2002, respectivamente. Isso porque ingressou com ação mandamental em 99, fazendo jus ao prazo de 10 anos para que, tratando-se de restituição de indébitos de tributos lançados por homologação, vige a regra dos 5 mais 5, 5 anos para homologação do 150, parágrafo 4 CTN, mais 5 anos do 168 prescricional do Código Tributário Nacional, alertando que a nova regra introduzida pela Lei Complementar 118/2005, prazo de 5 anos a contar do pagamento indevido, somente alcançaria os pleitos ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, a teor da determinação do STF. Inicialmente, parece estar com a razão recorrente. Contudo, não é o que ocorre no presente caso concreto. A decisão de primeira instância da DRJ de Juiz de Fora reconhece a argumentação da contribuinte, todavia alerta para o fato de que no mandado de segurança impetrado em 1999, não existiu o pedido da declaração do direito à compensação repetição do indébito, mas somente o pleito de reconhecimento da incondicionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS pela Lei 9718 de 98. Desta forma, se os pedidos de compensação somente foram requeridos em 30/3/2007 e 20/4/2007, apenas os pagamentos indevidos realizados no prazo de 5 anos anteriores aos requerimentos é que deveriam ser restituídos, isto é, aqueles efetuados a partir de 30/3/2002 para o PIS e a partir de 20/4/2002 para a COFINS. Assim, extintos os créditos tributários pela prescrição, a recorrente não possui direito aos créditos relativos aos indébitos realizados anteriormente a 30/3/2002 e 20/4/2002.
Confira abaixo o trecho da decisão hora recorrida que adota com lastro no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, como razões de decidir. Inicialmente, há que se apreciar a divergência quanto à extinção ou não do direito de a interessada pleitear a restituição de valores recolhidos a títulos de PIS e COFINS relativamente à competência de janeiro de 1º de 2 de 99 a 30 de 3 de 2002 para PIS e 20 de 2 de 99 a 20 de 4 de 2002 para COFINS. Sobre a questão, cabe aqui transcrever os pedidos exatamente formulados pela requerente na petição inicial de folhas 21 a 31 dos autos, que resume o objeto do processo. Tendo presente todo o exposto, requer a Vossa Excelência a conceder medida liminar inaudita altera par que desobrigue as impugnantes dos recolhimentos das contribuições do PIS e da COFINS sobre as novas bases de incidência vinculadas pela 9718 e emenda constitucional número 2098. E que também as dispense do recolhimento da COFINS com base na alíquota de 3%, mantendo-se em consequência as bases de incidência e a alíquota vigente antes das inconstitucionais modificações. E se, não é o caso, mas no final seja concedido em definitiva a segurança. Requerem ainda exibitrantes a notificação da autoridade, blá, blá. Já o recurso extraordinário, autuado sob o número 4633779, foi julgado parcialmente procedente pelo STF para determinar a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esta decisão transitou em julgado 7 de agosto de 2006, tendo o contribuinte, portanto, o direito de requerer à Secretaria da Receita Federal do Brasil a exclusão das receitas operacionais da base de cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, o direito de repetir os valores porventura recolhidos a maior não foi objeto da ação do mandado de segurança em questão. No caso, a interessada somente veio exercer o seu direito de pleitear a restituição do tributo pago em excesso mediante a transmissão das PED de contos, isto é, 30 de 3 de 2007 para o PIS e 20 de 4 de 2007 para a COFINS. Assim, a contribuinte tem direito à restituição somente aos pagamentos efetuados a partir de 30 de 3 de 2002 para o PIS e a partir de 20 de 4 de 2002 para a COFINS, estando os demais pagamentos anteriores a essas datas todos extintos. Isso porque operou-se a decadência, ou seja, aqui no caso prescrição, do direito de pleitear o crédito de PIS e COFINS relativamente aos pagamentos anteriores a 30 de 3 de 2002 e 20 de 4 de 2002, respectivamente, em razão do transcurso de mais de 5 anos da extinção do crédito tributário. Em 30 de 3 de 2007 para o PIS e 20 de 4 para a COFINS, conforme explicitado a seguir. Aí. Sem maiores delongas, é notório conhecimento de que a Lei Complementar 118 de 2005, no tocante à contagem do prazo prescricional para restituição de indébitos de tributos lançados por homologação, inovou o ordenamento jurídico e, durante muito tempo, existiu grande debate sobre o termo inicial de aplicação do prazo quinquenal da prescrição ao invés do decimal. O STF, em sede de repercussão geral, RE 5666-21 do Rio Grande do Sul, estabeleceu que para as ações ajuizadas até 9 de 6 de 2005 deve ser aplicado o prazo decimal e, a partir de então, o prazo quinquenal. Nada obstante, o tema encontra-se sumulado e com efeito vinculante por esse egrégio superior, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme súmula 9. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Portanto, ao contrário senso, os pedidos de restituição via administrativa realizados após a data de 9 de junho de 2005 devem obedecer à prescrição de 5 anos a contar da data de cada pagamento indevido, no caso, aqueles ocorridos anteriormente a 30 de 3 de 2002 e 20 de 4 de 2002. Ademais, ressalta-se que nos termos do artigo 75, segundo anexo 2 do RICAR, a mencionada súmula encontra-se com efeito vinculante. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso voluntário, é como voto. Ok, obrigado, Renata. Conselheira Maria. Eu tenho umas... Esse aqui envolve uma situação, né, que ele não pediu no mandado de segurança a restituição.
inclusive eu até saí vencida no outro processo, que a questão envolvia isso daí, era que naquele caso, né, eu acompanhei, eu mantive, no meu voto, eu mantinha a decisão da DRJ e achava que, né, isso não dava direito dele ter a restituição, né, porque ele só pediu para se abster de cobrar. Mas tudo bem, nesse caso não há esse questionamento, porque a fiscalização até concorda, né, com isso. Mas aí, para valer aquilo que o patrono está dizendo, desde a data da impetração, só se ele tivesse pedido isso no mandado de segurança, né? Também. Ele teria completamente razão, no meu entendimento, caso ele tivesse pedido. Mas como não pediu, então, não me parece... Aí, outro ponto... A Maísa quer falar alguma coisa, Maísa? Não, é porque eu fui o voto vencedor nesse caso da Maria, e foi... Porque, pelo menos, que a gente tinha entendido naquela situação, né? Para ele pedir a compensação dos fatos anteriores a 99, ele tinha que ter pedido, realmente. Ele tinha que ter feito um pleito específico de compensação para o que era anterior a 99. Quando ele entra com mandado de segurança em 99, os efeitos, inclusive tem decisão da Corte Especial do STJ, falando que os efeitos patrimoniais, eles retroagem à data da impetração. Então, o fato dele ter pedido é porque você tem um consequente lógico, uma condenatória referente a essa declaração da existência do seu direito de crédito. Eu estou entendendo aqui que é até parecido. Naquele caso, ele pediu, mas o que ele pediu é o que eu coloquei aqui, importante esclarecer, que caso a empresa almejasse a compensação de valores anteriores à data da impetração, seria efetivamente necessário um pedido específico nesse mandado de segurança. Com efeito, somente seria necessária uma tutela condenatória específica quando o direito de compensação, em se tratando de valores anteriores à data da impetração. Não é o caso dos autos, os pedidos de compensação todos estão referentes a 99 para frente. E no caso, o posicionamento lá da Corte Especial do STJ, ele fala em mandado de segurança impetrado contra a redução de valor de vantagem integrante de provento de remuneração do servidor, isso porque os efeitos patrimoniais são mera consequência da anulação do ato impugnado. O entendimento firmado na Corte, em se tratando de concessão de mandado de segurança, no sentido de que os efeitos financeiros retroagem à data da impetração. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto aos efeitos financeiros decorrentes da concessão de segurança, os quais retroagem somente à data da impetração. No que tange ao pagamento das parcelas pretéritas, também não existe omissão, pois é pacífico o entendimento segundo o qual os efeitos financeiros somente retroagem à data da impetração. Então, assim, esse acórdão é o 3402-007-059, que a gente julgou em outubro de 2019. Era um voto da Maria, que foi acompanhado pelo Pedro e o Rodrigo, e, no caso, o que... eu acho que a situação aqui qual é o efeito do mandado de segurança. Se o mandado de segurança, ele vai ter um efeito estritamente declaratório, e, pelo menos, até eu coloquei doutrina processualista, não vou entrar nisso, eu colocaria as mesmas razões de decidir que eu falaria lá. Mas a gente tem um efeito condenatório inerente a isso, e da data da impetração, eu não estou falando de período para trás. Sim. A partir do momento que ele colocou, que ele tem um exercício, ele fala que ele quer que ele reconheça que aquele pagamento foi indevido, a consequência lógica é que você tem uma condenação relacionada a essa compensação, relacionada ao direito à repetição de indébito. Por quê? O pagamento foi indevido. Pedro? Aí depois eu falo. Acho que o Pedro queria falar alguma coisa, ele está com a mão levantada. Isso, eu vou falar. É o seguinte, um processo que ia ser julgado hoje, meu Transporte Sol, trata justamente dessa questão, certo? Eu, da última vez, eu votei com Maria, mas eu estou mudando meu voto agora com relação a isso, porque eu achei aqui o parecer PGFN, né? E reconheço esses mandados de segurança. Parecer PGFN, CJ, número 1177,
2013. Não sei se vocês encontram ele rapidamente aí pela internet. No item 35 dele, ele conclui da seguinte forma: diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação os créditos vicendos e vencidos à propositura do mandado de segurança, quando referentes à decisão mandamental transitada em julgado, que reconhecem a inexistência de relação jurídico-tributária, independentemente de constar de modo expresso no pedido de ação ou no bojo de sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do autor face à fazenda pública, se nele for possível identificar aí todos os elementos da obrigação devida, com efeito de prestação e exigibilidade. Né? Então, eu acho que a própria PGFN está reconhecendo esse efeito de mandado de segurança, então eu acho que a Receita a União já reconhece esse efeito, né? Então não há o que ser discutido mais. Mas e quanto a essa questão de prescrição, Pedro? Qual é o parecer, Pedro, que eu não consegui achar aqui? 1177. Parecer o 1177/2013. E no momento que a PGFN está reconhecendo isso, ela reconhece desde a data da impetração. Desde a data da impetração, isso, mandado de segurança. E nesse caso aí ele estava discutindo, são os específicos que ele estava discutindo, né? Ou seja, desceu no plano concreto, não era só em tese, né? Eu acho que é uma consulta da Receita Federal que foi feita. Não, eu falo nesse mandado de segurança, o que ele está pedindo aqui. Fala no caso de Renata, né? Você está falando do quê? Acho que é no parecer que ela está perguntando. Não, ela está perguntando. Não, no mandado de segurança mesmo. No meu? Nesse caso da Renata, a Receita está reconhecendo, né, que é um efeito declaratório da sentença. Sim, não tenho dúvida. Só que não me parece ter condenatório. Ele pode ser presumido, mas para você ter direito, você tem que pedir. Mas para o passado. Essa que é a questão. Para você pedir para antes de 99. De segurança não dá mais. Não, gente. Ele pode, o direito de compensação, ele pode ser reconhecido no mandado de segurança. Normalmente, se no passado, pode. Compensação no passado. Esse parecer da PGF. Continua. Mas tem um parecer que eu desconhecia, eu não conhecia de fato o parecer. É que eu não estou encontrando ele aqui para ver o que ele diz exatamente. Mas, enfim. Você quer que eu repita? Deixa eu repetir aqui o número do parecer. É o parecer GFN/CRJ número 1177/2013. No item 35, ele traz uma discussão toda sobre isso, certo? No meu voto, você pode dar uma olhada no meu voto aí, do Transporte Sol, que está relacionado com isso. Está todo relacionado com essa questão. Pessoal, mais uma vista de mesa, porque a Janaína vai ter que sair daqui a alguns minutos. Nós vamos ter que encerrar a sessão. A gente vai conseguir concluir essa votação em minuto? Ou a gente vai pedir vista de mesa? Melhor pedir vista, então. Melhor pedir vista de mesa. Melhor pedir vista para esclarecer essa questão também. Tá, vista de mesa. Aí vocês dão uma lida nesse parecer aí, que já vai ser até útil para o julgamento do transporte só acontecer, né? Amanhã ou depois. Ok? Beleza. Ok. Ô Pedro, você tem ele? Daria para você mandar? Não sei se você conseguiu a íntegra dele. Eu tenho ele. Se você puder mandar, porque a gente está achando aqui só comentários sobre, eu não achei a íntegra. Exatamente, Maísa, foi o que eu encontrei, só alguns comentários sobre. Tem uma Assim, ordem de primeiro, assim, né?
Eu vou procurar aqui e vou colocar na pasta. Desculpa, Pedro. Eu tenho um acórdão 3301-007-469. Ele fala especificamente disso. Agora o número do parecer 3301-007-469. Ele traz um parecer da PGFN, mas o número aqui acho que é outro. Mas enfim, ele fala especificamente desse assunto. Qual o voto, Renan? Desculpa. 3301-007-469. Tá. Ô, gente, só vou encerrar a sessão então, gente. Está encerrada a sessão de julgamento da tarde do dia 23/6. Estamos encerrando as gravações. Renan, eu peço para você encerrar a gravação. Janaína, eu peço para encerrar as gravações também.